Aqui é o João mais uma vez trazendo mais um vídeo da nossa série Aprovando o McFlu, hoje com o exercício 5.16 do livro do Brunetti. Então esse exercício ele dá esses dados pra gente, o diâmetro 1 de 10 centímetros, a massa específica de 1000 kg por metro cúbico, perda de carga entre 0 e 1 de 2,8, o diâmetro 2,8 centímetros, a perda de carga entre 0 e a entrada da bomba de 1,5, perda de carga da saída da bomba até o ponto 2 de 2,4, rendimento da bomba 0,7, gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele nos pede para calcular a potência do eixo da bomba para que o corpo apoiado nas rodas sem atrito permaneça parado, e a força que o corpo exerce sobre o solo, sendo que o seu peso é de 250 newtons. É esse o esquema que ele nos fornece. Aqui, para a resolução desse exercício, a gente vai adotar essa convenção. A gente sabe que o módulo da velocidade em 1 é igual ao módulo da velocidade em 3, pois eles estão na mesma tubulação. Então, a gente tem o mesmo diâmetro e a mesma pressão. A gente vai chamar esses módulos de VA. E da mesma forma, em 2 e 4, a gente vai chamar de VB. Então, a fórmula do rendimento da bomba é peso específico vezes a vazão, vezes o HB sobre o rendimento. E a gente precisa encontrar a vazão e o HB. Para isso, a gente vai inicialmente se utilizar da equação de Bernoulli. E a gente vai aplicar ela entre os pontos 0 e 1. Então, H0 é igual a H1 mais a perda de carga entre 0 e 1. E lembrando que a gente consegue encontrar o H de cada ponto, tendo Z mais V2 ao quadrado, V ao quadrado sobre 2G, mais peso, pressão sobre o peso específico. Em 0, como está aberto para a atmosfera, a gente não tem a ação da pressão e o líquido está parado, então a velocidade é 0, a gente só tem a ação da cota. Em 1, a gente tem a ação da velocidade, a gente não tem a cota porque está na cota 0, e a pressão é a pressão atmosférica também exercida lá em cima. Com isso, a gente sabe o valor de Z0, que é 5, a gente viu no desenho antes, e o V1 ao quadrado a gente vai chamar de VA, com a convenção que a gente adotou. A gravidade é 10, então fica 20 ali. E a perda de carga, o exercício nos forneceu que era 2,8. Com isso, a gente encontra que a velocidade A é 6,63 metros por segundo. Agora, esta é a equação da quantidade de movimento do sistema. Lembrando que a gente tem uma exercida pela tubulação 1,3 e outra exercida pela tubulação 2,4. E em X, para o nosso sistema permanecer parado, a gente vai ter ela se anulando, né? Primeiro, a gente pode desconsiderar essa partezinha da equação, pois a pressão e a área exercidas são a mesma, por ser a mesma tubulação, né? 1,3. Então vai acabar se anulando na equação. Agora a gente fica só com isso. Fsx13 é igual a vazão em massa vezes velocidade 1 menos V3, tudo em vetores, né? E a vazão em massa a gente consegue encontrar por... A gente sabe que a vazão é velocidade vezes a área. A gente tem a velocidade e a área dessa tubulação. E a gente faz vezes a massa específica para transformar para vazão em massa. E V1 e V3 são o módulo vezes o ângulo que essa velocidade faz em relação a x, né? Em 3, ele deu esse ângulo de 60 graus. Então, a gente é só multiplicar pelo cosseno. E a gente tem isso. Fazendo as substituições, a gente colocou o VA em evidência e passou ele ali para fora, por isso ficou 6,63 ao quadrado. E o cosseno de 60 é 0,5. E como o VA em 1 ele estava na direção
estava no eixo X já, né, a gente considera 1 ali. Com isso, a gente encontra que essa força é de 172,8 newtons. Como eu mencionei antes, para o apoio permanecer em equilíbrio, né, para o nosso sistema permanecer parado, as forças em X do sistema têm que se igualar. Com isso, a gente tem que FSX de 1,3, que era 172,8, vai ter que ser igual a FSX de 2,4, que a gente consegue achar da mesma forma. Da mesma forma que a gente tinha antes, aquela partezinha da equação foi cortada, porque por estar na mesma tubulação, acaba se anulando, e a gente considera só a vazão em massa vezes as velocidades. Da mesma forma, fazendo as substituições, a gente vai ter em V4, se vocês lembrarem do desenho, V4 já estava no eixo Y, então a componente em X dela é 0. E fazendo as substituições, então, a gente consegue encontrar que o VB é 5,86 metros por segundo. Tendo esse valor, a gente aplica a diferença ali entre 0 e 2, e ali no meio a gente tem a bomba, que é o HB. Então a gente faz H0 mais HB é igual a perda de carga entre 0 e 2 mais H2. Fazendo as substituições de Bernoulli em H0 a gente só tem Z0, como anteriormente. HB é da bomba, é o que a gente quer descobrir. Perda de carga entre 0 e 2 é a perda entre 0 e a entrada da bomba, e entre a saída da bomba até 2, que o exercício nos forneceu. E em 2, da mesma forma que a gente tinha antes, a gente só vai ter a ação da velocidade ali. E o V2 a gente acabou de descobrir, que é o VB, né? Então a gente fica com VB ao quadrado sobre 20 mais o 3,9, sendo igual a HB mais 5, que era a cota do nosso ponto zero. Fazendo os cálculos, a gente encontra que HB é 0,62 metros. Bom, tendo HB, a gente só volta naquela fórmula de potência da bomba. A vazão a gente consegue encontrar, pois agora a gente tem a velocidade e a gente sabe o diâmetro da tubulação, então a gente tem a área, e vazão é área vezes velocidade. Fazendo essas substituições, a gente chega a uma potência da bomba de 260,9 watts, ou 0,26 kW. Para a letra B, ele nos pede para calcular a força que o solo exerce, a força de reação que o solo exerce na nossa estrutura. Então é simplesmente um equilíbrio de forças. Força do solo é igual a força exercida por 2,4 em relação a y, mais a força da gravidade, por estarem na mesma direção, menos a força de S, força exercida em y de 1 e 3. Para encontrar a força exercida em y de 1 e 3, a gente só precisa mudar naquela equação que a gente tinha antes. Ao invés de ser cosseno, que trazia a componente para o eixo x, a gente usa seno para trazer para o eixo y, e ficamos com essa equação. Fazendo as substituições, encontramos que essa força tem o valor de menos 299 newtons. Em relação a 2,4, a gente já tinha a força em relação a y, né, porque a componente da velocidade estava toda no eixo y, e fazendo as substituições, a gente encontra 173 newtons. Aqui está o esqueminha do que eu comentei antes. Em 1,3 a gente tem essa força, em 2,4 a outra, a força G, e para cima a gente tem ali a força que o solo exerce na estrutura. Então, substituindo ali na equação, a gente fica com a força do solo mais 173 é igual a 250 menos o menos 299, que fica mais 299,
encontramos que a força do solo é 376 newtons. Bom, pessoal, por hoje era isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se puderem, deixem o like, ativem o sininho para receber notificação dos nossos próximos vídeos. E bons estudos para todos!